Olá pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais. Hoje nós vamos dar início ao PET volume 6, já, primeira semana, 9º ano de Matemáticas. Vamos resolver as atividades aí. Então eu peço que você dê seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative o sininho aí para ficar por dentro das novidades, tudo bem? Então vamos às atividades. Antes de nós resolvermos as atividades, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras, que será usado durante em todos os exercícios aí dessa aula, tudo bem? O triângulo retângulo, né, é um triângulo com um ângulo reto, né, um ângulo reto, e aqui essa aresta maior aqui, ó, esse lado maior aqui nós chamamos de hipotenusa e os lados menores nós chamamos de catetos, né? Então aqui o triângulo, o ângulo reto, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto, fica de frente para ele, e os outros dois lados são chamados de catetos. O teorema de Pitágoras estabelece que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa mede 5 unidades, esse cateto menor mede 3 e esse cateto maiorzinho aqui mede 4, certo? Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Ó, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 16 mais 9 é igual a 25, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link onde eu faço uma apresentação desse teorema de Pitágoras, tá? Com maiores detalhes. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o teorema de Pitágoras, vai no link lá que tem um vídeo onde eu explico mais detalhadamente sobre o teorema de Pitágoras, certo? Senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. E vamos para as atividades. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são os triângulos retângulos. Então, pessoal, aqui tem as medidas dos lados dos triângulos, né? E nós temos que verificar se eles são triângulos retângulos ou não. Será que nós precisamos desenhar os triângulos com esses lados aqui? Não, né? Basta que nós apliquemos o teorema de Pitágoras. Então, eu vou chamar esse lado maior aqui, ó, o lado A, né, que tem as medidas maiores aqui, logicamente será a hipotenusa, e o lado B e o lado C serão os catetos, certo? Então, nós vamos verificar se o quadrado da hipotenusa será igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Vamos lá? Aqui, ó, nesse primeiro triângulo aqui, ó, a hipotenusa mede 8, cateto B mede 5 e o cateto C mede 4. Então, aplicando a fórmulazinha aqui, ó, A elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, para esse triângulo aqui, nós vamos pegar as medidas aqui e substituir no lugar de A, B e C, certo? Então, o triângulo 1, 8 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Se essa expressão for realmente uma igualdade, o triângulo será triângulo retângulo, né? Então, vamos verificar. 8 elevado ao quadrado, 64. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Não é isso? Então, 64 terá que ser igual a 25 mais 16. Mas quando eu faço a soma de 25 com mais 16, dá 41. E 41 é diferente de 64.
certo? Então, esse primeiro triângulo aqui, ele não é um triângulo retângulo. E o triângulo 2? Vamos verificar. Hipotenusa, cateto, cateto. Então, 12,5 elevado ao quadrado terá que ser igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. 12,5 ao quadrado, 156,25, 12 ao quadrado, 144, 3,5 ao quadrado, 12,25. Quando eu somo os dois aqui, ó, isso aqui é uma igualdade, né? Então, a soma aqui é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, isso quer dizer que esse triângulo número 2 aqui é um triângulo retângulo. Triângulo número 3. Hipotenusa 15, cateto 12, cateto 8. Então, 15 ao quadrado terá que ser igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 12 ao quadrado, 144. 8 ao quadrado, 64. Será que vai ser igualdade? Ó, 144 mais 64 deu 208, que é diferente de 225. Então, triângulo número 3 não é triângulo retângulo. Triângulo número 4. Hipotenusa 37, cateto 35, cateto menor 12. Jogando isso lá na fórmula do Teorema de Pitágoras, 37 ao quadrado terá que ser igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Quando eu elevo os quadrados, 37 ao quadrado dá 1.369, 35 ao quadrado 1.225, 12 ao quadrado 144. Então, 1.225 mais 144, 1.369 igual a 1.369. Então, logicamente, sim, um triângulo retângulo. E o triângulo 5. A hipotenusa vale 4 raiz de 2, o lado B 4 e o lado C também 4. Então, vamos aplicar aqui na fórmula. 4 raiz de 2 elevado ao quadrado terá que ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 raiz de 2 ao quadrado, eu vou elevar o 4 ao quadrado e raiz de 2 também ao quadrado, tudo que está aqui dentro do parênteses. Então, 4 ao quadrado é 16. Raiz de 2 elevado ao quadrado, a potência aqui, eu posso cancelar com o índice 2 da raiz aqui. Então, eu posso tirar o 2 da raiz, fica apenas o 2. Então, raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Então, eu fico com 16 vezes 2 é igual a 4 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2 é igual a 16 mais 16. 16 vezes 2, 32. 16 mais 16, 32. Então, o triângulo 5 certamente é um triângulo retângulo. Certo, pessoal? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12. Determine a medida do cateto menor. Então, nós vamos aplicar aqui, o nosso Teorema de Pitágoras aqui, que vai facilitar muito a nossa vida. Nós temos a informação aqui de que a hipotenusa, o lado maior, vale 13. E o cateto maior, esse cateto maiorzinho aqui, ele mede 12 centímetros. E o C, para que nós possamos determinar a sua medida do cateto menor. Então, nós vamos substituir esses dados que nós temos aqui nessa fórmula. Então, eu fico com 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais C elevado ao quadrado. O C eu não conheço o valor dele, certo? Aqui o problema está afirmando para nós que é um triângulo retângulo.
Então, isso aqui tem que ser uma igualdade para ser um triângulo retângulo. Então, elevando os quadrados aqui, 13 ao quadrado, 169, 12 ao quadrado, 144. 169 é igual a 144 mais c elevado ao quadrado. Então, eu vou passar esse 144 aqui para o primeiro membro, com sinal negativo, né? Então, eu vou ficar com 169 menos 144, que será igual a c ao quadrado. C ao quadrado é igual a 25. 169 menos 144 é 25. Aqui eu tenho c ao quadrado, mas eu preciso do valor de c. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada aqui dos dois lados da equação para eu descobrir o valor de c. Então, eu fico com raiz quadrada de c ao quadrado, que será igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de c ao quadrado, eu posso cancelar aqui, né? Ó. Esse quadrado aqui com o índice da raiz, que oculta aqui, é 2, e eu fico só com c. E raiz quadrada de 25, 5. Então, eu fico com c igual a 5. Descobri o valor do cateto menor aqui, 5. Né? Então, ele mede esse cateto aqui, 5 centímetros, certo? 5 centímetros. A figura abaixo representa um terreno rural que possui formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Rua 1, 85 metros, Rua 2, 75 metros e a Rua 3 mede C. Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela Rua 3 e representada pela letra C? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma informação muito importante, que é esse ângulo reto aqui, ó, né? Então, nós sabemos que é um triângulo retângulo e nós vamos aplicar a fórmula de Pitágoras para descobrir a medida do lado C aqui, da Rua 3, certo? Então, ó, aqui nós vamos chamar de A, né, que é a hipotenusa, que está em sentido oposto ao ângulo reto, né, e é o lado maior do triângulo. Esse cateto aqui nós vamos chamar de B, e o C nós vamos descobrir qual é a sua medida, quanto vale esse lado aqui, né, quanto que mede. Então, aplicando a fórmulazinha, né, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, 85, B, 75, C nós não sabemos. Então, substituindo aqui na fórmula, eu fico com 85 ao quadrado igual a 75 ao quadrado mais C elevado ao quadrado. 85 ao quadrado, 7.225, 75 ao quadrado, 5.625, mais C ao quadrado. Então, eu já vou passando esses 5.625 aqui para o primeiro membro, né, com sinal oposto. Então, vai ficar 7.225 menos 5.625, que será igual a C elevado ao quadrado. Então, C elevado ao quadrado é igual a 1.600, que é 7.225 menos 5.625, dá 1.600. Como C ao quadrado é 1.600, eu preciso do valor de C apenas, vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados, né? Extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Vou cancelar o índice da raiz com o expoente do C. Vai ficar apenas o C aqui, vou tirar o radical aqui. Então, e a raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Então, eu fico com C igual a 40. Descobri a medida desse lado aqui, né? Então, vale 40. A medida é igual a 40 metros. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados, né? Então, aqui, o perímetro será 85 mais 75 mais 40. Quando eu faço a soma, 200 metros. Então, o perímetro
200 metros. E a área? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Né? Lembrando que a altura do triângulo é a reta perpendicular à base. Né? Uma reta perpendicular à base que vai até o vértice oposto à base. Como nós estamos falando de triângulo retângulo, essa reta perpendicular à base é o próprio cateto aqui, ó, né? Então esse cateto aqui vai ser a altura do triângulo. Então aqui é a base e aqui é a altura, certo? Então base vezes altura sobre 2, nós vamos substituir na nossa fórmula aqui. 75 vezes 40 dividido por 2. 75 vezes 40 dá 3.000 dividido por 2, 1.500. Ou se eu quiser cancelar o 40 com 2 aqui, eu fico com 75 vezes 20, que dá 1.500. Então, a área desse terreno é 1.500 metros quadrados. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Então aqui, mourão de cerca, 3 tipos de mourão de cerca com os diâmetros diferentes, com preços diferentes, e 3 rolos de arame farpado com medidas diferentes e preços diferentes. Se eles escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual a quantidade que ele precisa comprar? Pessoal, aqui eu fiz o seguinte, né? Parece muito simples. O perímetro do terreno é 200 metros, se ele vai conseguir colocar um mourão de 1 em 1 metro, então 200 dividido por 1. Só que aqui nós precisamos considerar o diâmetro do mourão, né? Então, ó, mourão com 10 centímetros de diâmetro. Então, será 1 metro de espaçamento mais o diâmetro, que aqui não é 1,10, não, aqui 0,10, né? Que é 10 centímetros, ou 0,10 metros. 0,10. Quando eu somo 1 mais 0,10, 1,10 ou 1,1 metro. Então, eu vou pegar o perímetro e dividir por essa medida aqui, ó, de 1,1. Quando eu faço isso, ó, 200 dividido por 1,1, 181,81. Deu uma dízima. Né? Como o mourão não pode ser fracionado, eu vou considerar 182 mourões, certo? Então ele precisa comprar 182 mourões. Se não considerar o diâmetro do mourão, vai ser 200, né? Mas considerando o diâmetro e mais o espaçamento que ele vai usar entre os mourões, serão necessários 182 mourões. Qual será o valor gasto? 182 vezes o valor aqui, que é R$ 21,00 a unidade. Né? R$ 21,00 a unidade dá um total de R$ 3.822. Então, R$ 3.822 o valor que ele vai gastar com mourões. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar, no mínimo, quantos metros? Então, se o perímetro lá, né, nós calculamos no slide anterior, é 200 metros, ele vai passar 4 vezes, né, serão 4 fios de arame, então serão 200 vezes 4, que é igual a 800, que ficou trocado aqui. Deixa eu só consertar isso aqui. Então, ó, vai ser 200 vezes 4. Isso é igual a 800.
Faz de conta que é 8 aqui, viu, pessoal? 800. Então, 800 metros. Essa quantidade corresponde a rolos de 100 metros. Então, 800 dividido por 100, 8 rolos, né? Não precisa nem fazer cálculo. Ou 4 rolos de 200 metros, né? Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados, no mínimo, para atender essa demanda? Então, se ele vai comprar rolo de 500 metros, né, considerando que esse rolo não será fracionado, ele terá que comprar 2 rolos. Nesse caso, qual a medida do rolo de arame farpado que tem preço mais vantajoso para ele comprar? Então, aqui ele vai ter que fazer umas continhas aqui, né? Se ele for comprar rolo de 500 metros, ele vai precisar de 2 rolos, né? 2 rolos vezes 220 dá 440. Se ele for comprar os 4 rolos de 200 metros, 4 vezes 125 dá 500. Ou se ele for comprar os 8 rolos de 100 metros, 8 vezes 70, 560. Então, o mais vantajoso, ainda vai sobrar arame para ele, né? Vai sobrar 200 metros de arame, serão os 2 rolos de 500 metros que terão um custo de R$ 440. Então, o rolo de 500 metros com certeza é o mais vantajoso. Considerando todo o total selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual é o valor do orçamento? Então aqui é só somar, né, o valor dos morões com o do arame, que é o mais barato aqui no caso, 3.822 com mais 440, R$ 4.262 serão necessários, né, de arame e mourões para cercar esse terreno. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua paciência. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha conseguido assimilar, conseguido entender. E vamos continuar juntos aí resolvendo as atividades dos PETs, certo?